O segredo por trás das mudanças radicais. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Massa. Como é que vocês estão, cientistas? Vocês estão bem? Bom, espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre um negócio muito massa, que é a ciência por trás das mudanças radicais. Como que elas acontecem? Não sei se vocês já viram pessoas mudando totalmente o rumo da sua vida por questões que são padrões nessas mudanças. Então vou explicar para vocês como elas acontecem. Por qual motivo, Carlos, tu vai fazer isso? Bom, por quê? Porque assim vocês vão conseguir identificar como produzir isso na vida de vocês, beleza? Vou contar a história, vai ser muito massa. Então pega aí a pipoca, pega o papel e a caneta e vamos quebrar tudo. Deixa eu botar um som aqui pra nós aqui. Deixa eu pegar aqui. Ih, será que tem som hoje? Hoje tem. Ó, tomando minha água aqui. Podcast é um negócio para vocês escutarem quando vocês estão fazendo outra coisa ou estão com tempo. Então assim, dá um like aí para nós, dá um comentário no final do vídeo se você curtir. E o mais massa, mande ele para os grupos do WhatsApp que você tem, de amigos, lá sabe, pessoal da escola. Manda assim, ô cara, olha esse podcast, quem curte podcast, assiste Ciência do Mundo aí, que é um cara mais ou menos da nossa idade, fazendo um negócio bem massa, que é destravando a galera da geração 90. Beleza? Então vamos lá. Como que acontecem essas mudanças radicais? Existem vários livros que eu já li que falam sobre mudança. Porém, uma das coisas mais loucas que eu vou passar para vocês é que desde o dia que vocês nasceram até hoje, se vocês não notaram, a vida de vocês ela foi lapidada por alguns dias específicos. O dia que você decidiu se aproximar de alguém, o dia que você decidiu fazer uma faculdade diferente, o dia que você decidiu trocar de trabalho ou iniciar um trabalho. E tudo isso vem em cima de decisões. E essas decisões são a primeira porta atrás das grandes mudanças radicais. O que tem por trás dessa porta é o que muitas pessoas não sabem, mas que faz parte dessa construção diária das coisas que a gente vai mudar ou as coisas que a gente já está mudando. Então, primeiramente, por que a mudança acontece? Porque nós somos formados por hábitos. A nossa mente funciona por hábito. Nosso cérebro, por consumir muita energia, ele já faz respostas automáticas no nosso dia a dia, por isso ele funciona muito por padrão. E por isso que muitas vezes a gente começa a ter resultados que a gente não gostaria de ter, mas tem dificuldade de mudar, porque a gente já tem o hábito de fazer aquilo. Então, as mudanças radicais, elas estão ligadas totalmente com uma coisa que a galera se afasta com todas as forças quando começa a sentir, que é a dor. As grandes mudanças estão sempre ligadas à dor, que é a grande propulsor da mudança, ou ao prazer, aos dois motores, que é uma das coisas que o Tony Robbins fala no livro Desperte Seu Gigante Interior, os dois motores que passam na nossa mente, que é a dor e o prazer. Então vamos lá, eu vou passar algumas histórias aqui para vocês terem consciência do padrão que é essas mudanças, certo? Eu tenho uma das histórias que eu lembro que teve uma grande mudança radical na minha vida foi quando eu conheci a Carol. Foi em 2013, eu tinha 20 anos e eu gostava bastante dela, com uma boa companhia. E aí a gente acabou namorando e a gente começou a conversar mais e aí vai se conhecendo. E depois de 1 ano e meio, a gente teve uma séria discussão.
porque a gente começou a ver que a gente era muito diferente. E a gente começou a focar muito naquilo. A gente é muito diferente, a gente é muito diferente, a gente é muito diferente. E aquilo começou a trazer muita dor, muita dor. Não só por estar magoando a outra pessoa, mas às vezes por estar investindo tempo numa pessoa que a gente não vai ficar junto. E isso era muito chato de pensar. A gente olhava para o futuro e não se via junto. E aquilo começou a causar muita dor. E aí o que aconteceu? Aconteceu que no meio de toda aquela dor vem a teoria dessa janela de mudança, que é a ciência por onde mora essa porta antes da decisão, sacou? Lembra que eu falei da decisão, que é a primeira porta depois da grande mudança radical? Então, a dor de não estar dando certo fez a gente se afastar, a gente deu um tempo, e depois a gente voltou a conversar, deu uma semana a gente voltou a conversar, e a Carol falou que ela queria muito ficar junto comigo, mas a gente não podia, eu na minha cabeça, a gente não podia ficar junto, porque ia continuar acontecendo a mesma coisa. Então aí, o que eu propus pra Carol? A gente tá sentindo muita dor de estar junto e sentir mais dor ainda de não estar junto. Olha que chata essa situação. O que aconteceu? Não vou falar agora, vou falar depois. Vou pra história dos Estados Unidos. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa que era representante de uma multinacional, eu queria virar representante dessa empresa. E com 4 anos trabalhando nela, eu virei representante. E depois de 1 ano, que eu tinha formado já, a carteira já estava mais fechada de cliente, eu comecei a sentir muita dor. Porque eu tinha acabado de atingir um grande objetivo e eu tinha ficado sem objetivo profissional. E eu comecei a sentir muita dor por me sentir ansioso de olhar para o futuro e não me ver mais naquela empresa. Aí sabe o que eu fiz? Não vou falar também. Não vou falar depois. A história de acordar às 4h55. Tem mais essa história antes de eu falar todas juntas, né? A história de acordar às 4h55 veio através de uma sequência de decepções que eu estava tendo sobre a falta de organização e a falta de rotina. Não era falta de resultado, era falta de organização mesmo. Rotina, da minha mente estar tranquila sobre o meu estilo de vida. E aquele acúmulo de decepção foram 2, 3, 5, 6 meses pensando que eu queria uma mudança. Teve um dia que eu estava muito improdutivo e eu estava com uma dor muito forte, foi uma segunda-feira, há 583 dias atrás. E aí o que aconteceu? Janela da mudança, apareceu essa teoria. O que aconteceu? Também não vou falar. Vamos falar todas juntas. Essas histórias, elas têm um padrão. Não sei se você notou. Todas elas têm um padrão, que é o quê? Muita dor. E essa é a janela da mudança, que é a teoria que existe um tempo específico onde a gente começa a acumular muito combustível de dor para ter uma mudança radical. Mas ainda não acontece. Ela não acontece, não é essa ciência. Na história do Carlos e da Carol, dos Estados Unidos, e de acordar às 4h55, todas elas têm em comum, além da dor, 2 coisas muito importantes, que é o que está por trás de como a gente faz isso, que é o seguinte: a decisão de fazer uma nova estratégia. Quando eu e a Carol brigamos muito e entramos toda essa parada, eu tomei a decisão de entrar numa nova estratégia, de fazer, que naquela época foi fazer uma terapia com uma psicóloga sobre casamento. E a gente nem tava falando sobre casamento, tava falando sobre namoro. Mas eu queria muito namorar com alguém e casar no futuro. E eu queria saber se era com a Carol. E se não fosse com a Carol, eu queria saber logo. Sacou? E isso trouxe para essa ideia do quê? Eu vou falar para os Estados Unidos e depois eu vou falar o padrão de todas elas. Estados Unidos. Eu tomei a decisão que eu ia me demitir e eu ia para os Estados Unidos. O que eu fiz? Uma nova estratégia em cima dessa ideia
Eu tinha uma grana que eu estava guardando para tomar uma nova decisão, se eu ia comprar um terreno, se o que eu ia fazer. Mas eu cheguei a um momento que eu tomei uma decisão e fiz uma nova estratégia e acelerei. Vamos lá, história de acordar 4h55. Eu tomei uma decisão de mudança, depois eu fiz uma nova estratégia de acordar às 4h55 e criar algo novo, uma nova rotina para mim e descobrir qual era a minha missão na Terra. Essa foi a base do porquê que eu comecei a fazer isso. Pois nunca mais parei, até agora não parei, até esse exato momento eu ainda acordo às 4h55. Agora vamos aos padrões, para vocês entenderem como isso vai acontecer na vida de vocês, como acontece e como vocês podem produzir, provocar essa mudança radical. Se vocês não entenderam ainda, a mudança radical, ela mexe com 3 coisas. Ela mexe com uma crença que vocês têm sobre algo. Então, muita dor gera novas crenças e crenças negativas sobre o futuro. Então, uma pessoa que se sente muita dor com o seu corpo, ela olha para o futuro e se sente triste. Uma pessoa que sente muita dor no seu relacionamento, ela olha para o futuro e se sente triste. Então, tem essa questão que muda o que tu acredita. Ou seja, se não mudar com o que acredita, tu não muda. Porque toda mudança, ela começa na nossa mente primeiro. Então, depois que ela muda o que acredita, ela começa a mudar, ela tem que mudar os nossos hábitos. Então, a mudança mexe com isso, com o que a gente acredita, com os hábitos e automaticamente ela muda com os nossos resultados. Então, são essas 3 coisas que ela afeta. Mudança radical, com o que a gente acredita, com os nossos hábitos e os nossos resultados. Se não mudar isso, não é uma mudança radical. Essa é a ciência. Simples. E Carlos, como que eu faço isso? Bom, esse momento é muito importante. Muito importante. Como fazer essa mudança radical acontecer? Eu expliquei aqui por cima esses padrões. Agora eu vou trazer clareza do que você precisa fazer, certo? Então, nesse momento, eu quero que você respire bem fundo. Que é a parte prática. A gente está em 12 minutos apenas de podcast. Deixa eu pegar uma água aqui. E o que eu fiz aqui para vocês? Eu já mexi com o que vocês acreditam, que é a primeira parte dessa mudança radical, que é o quê? Primeiro, que a dor é uma coisa importantíssima para mudanças radicais. Então, nada do que vocês sentem de forma nenhuma é inútil. Então, essa dor que vocês sentem, provavelmente vocês estão sentindo, e a gente sempre sente nesses ciclos de vida, ela vai passar. Porém, se você não mudar, ela vai voltar. Toda dor ela é passageira. Só que se você não tiver uma nova estratégia sobre aquele caminho que você está seguindo, você vai se ferrar e vai se ferrar sempre na mesma coisa. Então, olha como isso é poderosíssimo, acumular essa dor. Quando chega o ápice, e essa é o como, já anota aí. Como que eu provoco essa mudança? Qual é o momento certo para eu ter uma mudança radical? Então, a mudança radical, ela é um acúmulo de dores que forma uma janela dentro dessa caixa misteriosa que a sua mente está. Que é uma caixa preta, cheia de escuridão, sem saber o que fazer. Quando acumula muita dor, é como se fosse uma janela abrindo essa caixa e aí você tem que pular fora dela. Por aquela janela. É só naquele momento de dor. E se você não aproveitar esse momento de dor, como eu falei, ela vai passar e vai voltar, e vai passar e vai voltar. Então, essa dor, essa janela de dor, para onde que você se joga para sair dela? Eu quero aproveitar, Carlos, como é que eu faço? Bom, primeiro você precisa ter clareza dessa crença que é muito importante você sair dessa situação. É muito importante. Então era muito importante eu sair da situação da Carol, de a gente estar confuso, de a gente não saber se era o que a gente queria. Era muito importante. Agora, qual é a escada para chegar naquela saída? Porque essa janela, ela fica bem em cima, sacou? Sabe como é que é? Essa janela, para chegar nela, a escada é a estratégia.
a estratégia. Se você conseguir construir uma estratégia nova, que são novas ações, você vai conseguir sair de praticamente qualquer situação. Qualquer situação. Vamos lá. Eu vou contar para vocês, e é um negócio quando eu falo de qualquer situação, eu vou lembrar vocês de uma coisa. Quero contar uma história para vocês de uma coisa. Nos campos de concentração lá do Hitler, tem uma história de um cara que ele tava para ser morto nas câmaras de gás e tudo mais. E ele descobriu ele tava querendo sair de lá de todo custo. Até aí ninguém não muda nada. Por quê? Porque, cara, todo mundo queria sair de lá, né? Mas aquele cara, ele queria muito. E ele tava decidido a sair. Ele disse, cara, eu vou sair disso aqui com vida. E aí, todo momento, ele começou a se perguntar, como que eu saio daqui? Ele tava com muita dor. Imagina ele vendo todas aquelas pessoas sendo mortas, sabendo que estava acontecendo toda aquela parada da guerra, sendo prisioneiro. Como é que eu saio? Como que eu vou sair daqui? Ele tava com muita dor acumulada. Assim como muitas pessoas estavam lá. Porém, ele elaborou uma estratégia. E a estratégia foi ele conseguir se encaixar onde tinha os corpos das pessoas que estavam mortas. Cara, isso é muito pesado, dependendo da hora que vocês estão ouvindo isso aqui. Mas eu quero deixar claro que aquele cara, com a ideia que ele teve, com a estratégia que ele teve, ele foi carregado para fora do campo de concentração e foi jogado junto com vários corpos, e ele ficou dias sem comer, junto com aquelas pessoas todas mortas em volta dele, até o ponto de que as pessoas foram para outro campo e tinham deixado aquele montoeiro de gente morta lá. E aí ele conseguiu sair de lá e conseguiu se refugiar junto com tem toda uma história. Eu li num livro essa estratégia. E o mais poderoso em cima disso é que é o seguinte: ele tinha muita dor, ele decidiu, e ele foi salvo pela nova estratégia. Então, quando a gente tem essa janela de dor, quando a gente tem toda essa mudança radical, a gente foca em sair da dor. A gente quer parar de sentir dor. E tá tudo certo. E há uma grande possibilidade de você conseguir sair disso. Mas ao focar na estratégia, sabendo agora, eu tô construindo novas crenças agora na cabeça de vocês. Ao focar na estratégia, você começa de fato a pensar de forma mais prática e organizada de como mudar as suas ações, e as suas ações serem a escada para sair dessa situação que causa tanta dor. Então, essa situação, por exemplo, do Carlos e da Carol, já aconteceram outras vezes, além daquela vez. E a gente usou a mesma estratégia, aquela que já deu certo, para sair daquela dor. E isso continuou dando certo. A história dos Estados Unidos já aconteceram outras vezes, onde eu me senti insatisfeito profissionalmente. E sabe o que aconteceu? Eu mudei estratégia, mais uma vez, e deu certo. A história de acordar 4h55 eu ia fazer só por 21 dias. Mas a estratégia foi tão boa que eu continuei aplicando por mais 21, mais 200, mais 400, mais 500 dias. Então, por que isso é tão poderoso? Porque ao focar no problema, você morre. Ao focar na solução, na estratégia, no que você pode fazer, você começa a usar o poder de criar novos caminhos. Então, esse poder de destravar o seu caminho é algo poderoso. Eu tenho feito muitas coisas com muitas pessoas. Eu sei que tem muita gente que eu atinjo, que não dá like, que não comenta, que eu nem sei quem é, e tá tudo certo. Não tô falando, nesse momento não tô pedindo teu like, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu sei do que eu tô falando porque tá tendo muito resultado na vida das pessoas.
Volto a dizer, estratégia vence a guerra. Estratégia de comunicação, estratégia de brand da sua empresa, estratégia de vendas, estratégia de relacionamento, estratégia para achar a pessoa certa. Tudo isso pode ser aplicado. E o cara que está falando para vocês é o cara que menos usava estratégia, é o cara que era mais desorganizado possível. Mas volto a dizer, quando a gente tem muita dor sobre algo que a gente não domina, ali mora um grande espaço de uma janela que começa a se abrir de tempos em tempos para uma mudança radical. Isso aconteceu na minha vida, está acontecendo na vida de uma galera. E para finalizar, quero falar para vocês. Quando aparecer a janela da mudança, que é essa janela da dor, depois que você faz a estratégia, tem uma coisa que muda o jogo. É dar o sangue pro negócio acontecer. É entrar com sangue no olho nessa nova mudança. Sabe por quê? Porque o seu cérebro ele é totalmente programado para ter hábitos. E tudo que você for fazer fora do que você já faz, ele tende a ser muito mais difícil. Mas, depois que você começa a girar a roda, a tendência é começar a ficar mais fácil. E aí você começa a quebrar tudo. Então, entra de cabeça nas oportunidades dessas janelas que abrem de vez em quando de muita dor, cria uma nova estratégia e quebra tudo. Carlos, como criar novas estratégias? Como que eu faço as coisas que eu quero fazer? Foca nas pessoas que já conseguiram fazer o que você quer fazer. Analisa a estratégia que essas pessoas fizeram e começa a modelar isso aí. Começa a trazer para o seu ambiente, começa a ler livros, se prepare, realmente faça acontecer. Sabe por quê? Cara, porque aqui 30, 40 anos pode ser tarde demais, mano. Pode ser tarde demais, ficar esse tempo todo dormindo, todo travado, com medo de fazer as coisas acontecer. Vou até tomar uma água. Eu não aceito, velho, que vocês ficam... Eu aceito a minha geração, a geração que eu passo, com o dom que eu tenho de falar, com o dom que eu tenho de destravar a galera, ficar nessa parada de ter medo. Então, por isso, enquanto eu falar, enquanto eu puder falar sobre estratégia, enquanto eu puder trazer histórias que formam novas crenças, enquanto eu puder treinar gente que queira ser treinada, eu vou fazer, porque eu vou quebrar tudo. Eu nasci para causar impacto, para realmente entrar na vida das pessoas. E isso não vai só mudar a sua vida, como vai mudar a vida das pessoas à sua volta. Porque as pessoas vão começar a te imitar, trabalhar com mais estratégia, trabalhar com mais consciência, com mais verdade. Isso traz mudança radical. Então vamos encerrando por aqui, cientistas. Se você gostou desse vídeo, se assistiu até o final, faz o seguinte, bota aqui no comentário, vamos pensar numa frase aqui. Eu vou quebrar tudo, nós vamos quebrar tudo porque quebrar metade não vale a pena. Coloca aqui e bota assim, ó, janela da mudança, força total. Essa frase ficou boa. Janela da mudança, força total. Bota aqui no comentário que eu vou saber que você tá ligado até o final. E a partir de agora, esse vídeo tá encerrado. Então você pode fazer o que vocês quiserem. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve. E se não for lá no Spotify, ainda já assina lá no Spotify. Procura Ciência do Mundo e vamos quebrar tudo. Beleza? Nos vemos no próximo episódio, cientista. Cientista Gold assiste até o final.